Os conceitos de intolerância são vários e existem ótimos autores para trabalhar eles, provavelmente um deles, um dos mais interessantes seja Humberto Eco, mas eu acho que o melhor conceito é o mais simples, é aquele que nos diz que intolerância, na verdade, é a incapacidade de conviver com a diferença e transformar o que é diferente em desigualdade, porque a condição de desigual é a base para qualquer tipo de intolerância, desigualdade, desrespeito. Esse termo intolerância mesmo aparece na nossa história moderna, do século XVI, não é? Do Edito de Tolerância, que dava liberdade de culto aos protestantes. Aparece primeiramente nessa legislação e em seguida passa a ser amplamente utilizada no contexto do humanismo do Renascimento. Essa literatura, não é, que se desenvolve a partir de uma nova visão de mundo, de uma nova sociedade que se reordena, um mundo que é ampliado, que descobre a sua outra metade na América, e é uma América que impõe o outro que pode não ser aceito. Interessante porque a descoberta do novo mundo impõe reconhecimento distinto daquilo que ali existe como novo, não é? No âmbito religioso, por exemplo, ordens do baixo clero vão entender o novo mundo como a possibilidade de o homem regressar ao estado de natureza, não é? Aquele que aparece no mito da criação, no cristianismo. É o Éden, não é? A possibilidade de a civilização ser depurada de todo o seu histórico de violências, não é? E começar de novo. I remind all present that they are bound by their vow of obedience, and on pain of excommunication, to aid the Inquisitor in his painful struggle against heresy, to sit with me on this tribunal, and to share the burden of the verdict. Estamos observando 4 cidades que têm realidades bastante distintas, por isso é interessante para a gente poder entender como é a realidade do imigrante em São Paulo, um país da América do Sul, a realidade do imigrante em Portugal, mas em Lisboa, né, uma cidade pequena da Europa. Paris também é uma cidade que nós estamos estudando, e Nápoles. Nápoles é um exemplo bastante interessante para a gente poder analisar quais são as principais dificuldades que os imigrantes enfrentam. Racismo muito forte. E olha que Itália foi um país de grandes ondas emigratórias. Os italianos estão espalhados pelo mundo inteiro, mas agora no fluxo inverso eles não sabem, no meu ponto de vista, lidar com os imigrantes que têm chegado no país. Então eu acho que a dificuldade de inclusão social, de fazer parte da sociedade, de ter os seus cultos religiosos, por exemplo, respeitados, as suas diferenças, os seus hábitos na culinária, por exemplo. Imagina uma criança imigrante na escola, o quanto deve ser complicado quando um país não tem políticas públicas
para poder trabalhar esse fenômeno, porque quando um país cresce muito economicamente, o grande fluxo migratório é um fenômeno. Muitos países não estão preparados para isso. Por que você está sempre tentando aparecer? Briga! Briga! É briga! O que é que você vai fazer agora, hein, Blanca? Não vai fazer nada? Não vai fazer nada? Vai ficar aí parada? Quem é que tá brincando agora? O que é que você vai fazer, Blanca? O homem, naturalmente, estranha tudo aquilo que é diverso. Então, nos parece que natural é a intolerância, não a tolerância. Isso já nos dá as tarefas a serem cumpridas, não é? Rumo à tolerância. O movimento feminista traz à baila toda essa questão da condição humana enquanto uma condição de hierarquia, na qual as mulheres tinham um universo que lhes cabia e elas não podiam adentrar o universo do público. Essas mulheres que em 60, 60 e pouco começam a ir para a rua pedindo direito de igualdade, de direitos de trabalho, possibilidade de estudo. Claro que esses movimentos vão ter posições diferentes em espaços diferentes. Acho que um bom exemplo é o significado, por exemplo, do anticoncepcional como prática para as mulheres em países pobres, como no Brasil, e o anticoncepcional como prática para mulheres em países ricos, como os norte-americanas. Existem algumas pesquisas que percebem que esse elemento que é tido para essas mulheres em países, por exemplo, como os Estados Unidos, como um elemento de liberdade de poder exercer a minha sexualidade e ser senhora do meu corpo, para as mulheres em países pobres é percebido, por exemplo, como uma capacidade de controlar natalidade, porque isso significava impossibilidade, muitas vezes, de sustentar os filhos. E esses movimentos, dessas mulheres discutindo essas coisas, trazem para a academia a questão de, puxa, mas as mulheres são agentes, as mulheres existem historicamente, como é que será que elas viveram historicamente? E aí é nesse sentido que a gente começa a voltar para trás e olhar que as mulheres têm um percurso, e um percurso de ativo, nunca um percurso passivo. O primeiro movimento dessa ação, quando esse tema da questão feminina chega para nós, os acadêmicos, é a questão de trazer a mulher à vista. O que acaba acontecendo é que se radicaliza esse ponto de vista e você vai fazer o movimento contrário, né? A gente vai deixar de ter uma história só composta por homens para ter uma história que parece só composta por mulheres, né? Quando, na verdade, a nossa condição material é de uma convivência entre homens e mulheres. Hoje o que a gente percebe é que se ser mulher é um aprendizado, né, e, portanto, existe uma multiplicidade de femininos que são perpassados por outras questões, ser mulher pobre não é a mesma questão, a mesma experiência que ser mulher rica, ser mulher negra não é a mesma coisa que ser mulher branca. Se isso é uma experiência múltipla, hoje a grande questão é perceber que a masculinidade também é uma construção e é uma experiência múltipla. Ser um homem pobre não é a mesma coisa que ser um homem rico. Ser um homem negro não é a mesma coisa que ser um homem branco. Isso vai levar a academia hoje, inclusive, a discutir as questões em torno da masculinidade, também como uma construção social. E aí a gente retoma a questão do gênero, o gênero como significado social que se dá ao corpo, seja ele masculino ou feminino. Embora a gente tenha uma aceitação muito aberta com relação ao que vem de fora, porque temos isso historicamente, desde sempre, eu acho que é com a diferença cultural, com a diferença religiosa, a diferença da língua, de algumas características físicas, acho até, com os latinos, por exemplo. O brasileiro, do meu ponto de vista, tem o modelo europeu e americano como um modelo interessante, muito tolerável, mas com o latino a gente tem uma certa ideologia de que são inferiores, de que não tem nada para acrescentar ou de que tem pouco para acrescentar, e o nosso foco está lá na Europa, na América. Então acho que a dificuldade maior seria as diferenças culturais que a gente ainda precisa trabalhar, embora estejamos já muito à frente de muitos países. Não só judeus, mas comunistas, uma velha retórica nazista que é anticomunista e tem que ser levada em consideração, homófoba, então, a perseguição a condutas homossexuais, nordestinos, e o argumento separatista dos 3 estados sulistas que está carregado, não é, de uma ideologia branca, rássica, higienista, que deve ser superada se a gente quiser falar de uma sociedade menos intolerante. Okay? Só para vocês terem ideia da gravidade
da conjuntura, uma das gravadoras, e não só possibilita a circulação, não é, no mercado nacional, o mercado underground, não é, desse tipo de argumentos, dessas bandas, não é, mas para o mercado internacional também, o nome da gravadora é Zyklon B, né, o pesticida à base de cianeto utilizado nas câmaras de gás, que nos revela uma incoerência enorme. O argumento revisionista de negação do Holocausto, que diz que o Holocausto não ocorreu, pelos mesmos grupos que exaltam os instrumentos que tornaram possível o Holocausto. Então não há negação, é uma mera retórica articulada à expansão do fenômeno político do neonazismo na Europa, que vem se articulando desde partidos políticos como a NPD alemã, a Frente Nacional Francesa, não é? E núcleos políticos na Áustria, até torcidas de futebol, que não estão mais restritas só aos hooligans na Inglaterra, mas na Polônia, na Holanda, na Espanha, os Rouhana. Weil sich aber die Reinheit seiner Rasse bewahrt hatte, war der Jude im Kampf die Weltherrschaft der gefährlichste Rivale des Ariers. As raízes do antijudaísmo são antigas na história, não é? Remontam desde o período de hegemonia romana até a oficialização do cristianismo, que foi extremamente intolerante na perseguição ao judaísmo, não é? A gente pensar na atuação do Tribunal do Santo Ofício, tanto na Europa medieval e mais gravemente no nosso período moderno, na Península Ibérica, sobre os reis católicos, Fernando e Isabel, sobre Torquemada, portanto, o algoz da Inquisição Ibérica, não é? Ao judaísmo foram reservadas as fogueiras, não é? O desterro, a expropriação dos seus bens, a submissão das suas práticas religiosas. Ao que se assistiu também às condutas de resistência em segredo, né, das práticas religiosas do judaísmo. Ich fühle mich wie ein Robert Koch der Politik, sagt Hitler. Der hat einen Bacillus entdeckt und der Medizin neue Wege gewiesen. Ich habe den Juden als den Bacillus entlarvt, der die Gesellschaft zersetzt. Gênero é um conceito que precisa ser claro, porque gênero não é a mesma coisa que sexo. Sexo, na verdade, só existem dois, é o corpo biológico, que é masculino ou feminino. O gênero traz uma discussão interessante porque ele traz o conceito de que gênero é a construção social sobre o corpo, portanto, o corpo é significado diferente no tempo e no espaço, né? Você não tem o mesmo sentido para o corpo o tempo todo durante a história. O que a gente consegue com esse conceito é perceber que existe uma construção relacional entre masculino e feminino ao longo do tempo e que isso tem acontecido na história humana de forma mais ou menos desigual, na qual as mulheres ocupam sempre uma posição subalterna. E essa desigualdade pode ser percebida como intolerância a partir do momento em que as mulheres são constantemente desrespeitadas. Contemporaneamente se considera que a condição feminina melhorou muito, e eu não vou dizer que não, melhorou significativamente, mas ainda é muito desigual. O IPEA, que é um instituto de pesquisa, acabou de lançar uma reportagem chamada Retratos da Desigualdade, na qual são dados feitos através de pesquisa quantitativa, as mulheres ainda ganham menos que os homens, né? As mulheres, apesar de serem mais qualificadas que os homens, ainda recebem menos pela mesma função. Significa dizer que se uma mulher e um homem tiverem o mesmo trabalho, mesmo que essa mulher tenha graduação, mestrado ou doutorado, invariavelmente ela vai ganhar menos do que o homem na mesma função, provavelmente com menor qualificação. E se você acrescentar isso outros elementos, como por exemplo o elemento da etnia, isso se complica ainda mais. Porque ser mulher também não é uma unidade, né? Ser mulher negra é diferente de ser mulher branca. E se você é mulher negra, você ainda está numa condição mais ruim, né, do que uma mulher branca. As mulheres negras ganham em torno de 17% a menos que as mulheres brancas. Primeiro eu catava latinha. Eu via os povos aí que catavam um papelão, né? Se eles fazem, eu também vou fazer, né? Eu não vou passar fome. Componentes de raças, raízes da humanidade, cuja superior seria a ariana,
e que, portanto, por meio da miscigenação, essa raça dotada de componentes biológicos de superioridade teria declinado, não é? E que, portanto, haveria possibilidades de se regressar a essa condição de homens-deuses, depurando a raça dos elementos da miscigenação. Então vejam, quando a ciência propõe políticas de saúde pública eugênicas, elas encontram essas políticas, essa novo tipo de ciência, encontra uma correspondência que é muito antiga, para instrumentos muito novos, não é? Então isso conforma as pré-condições necessárias para que o Holocausto fosse possível. Então uma fé inabalável na ciência, que é nova, positivista, do século XIX, ela encontra uma antiga correspondência, já tinha de um conjunto ideário, que já tinha ampla circulação em sociedades secretas germânicas, que defendiam, não é, a cultura germânica anterior ao próprio cristianismo. Não é à toa que o conjunto simbológico nazista faz referência às runas. São símbolos, né, pertencentes a esse conjunto mitológico. Então a ideia de depuração da raça, dos elementos nocivos à sua superioridade, a saber, a miscigenação. Então o inimigo é o judeu, é o eslavo, e é o cigano, e o negro, e o produto da sua degeneração. O comunismo, o homossexualismo, não é? Esses desvios de conduta, segundo a percepção nazista, que devem ser combatidos no contexto de uma política de saúde pública, para a sobrevivência da raça. Não é à toa que o nazismo começa a vitimar os deficientes físicos e mentais, né? Dizendo que, ao promover, dar meios para a sua sobrevivência, o homem atentava contra os mecanismos naturais de seleção. A seleção natural de que dizia o Darwin, daí a filiação do nazismo a um darwinismo social e a eugenia a essa, não é, filiação primeira. A lei, a partir da Declaração dos Direitos do Homem, a declaração é fundamental, porque ela estabelece que existem direitos que são inalienáveis à condição de ser humano. A gente pode discutir se esses direitos são de caráter burguês ou não, mas esses direitos garantem que todos nós devemos ser tratados com isonomia, ou seja, da mesma forma. E aí eu queria retomar a questão da desigualdade. Ser desigual é inerente a ser humano. Nós não somos iguais e graças a Deus que não somos, né? Senão ia ser um tédio, né? O que não pode acontecer é a nossa condição de diferente um do outro ser usado como base para a construção de desigualdade. Então, eu sou tratado de forma desigual porque eu sou mulher. Eu sou tratado de forma desigual porque eu tenho uma diferença de cor de pele. A diferença é só diferente. Ela não pode ser base para nenhum tratamento diferenciado. E os limites da declaração são os limites da própria sociedade que a gera. O direito, na verdade, que está colocado ali, é o direito de uma sociedade desigual. Portanto, não dá para esperar que a declaração vá resolver todos os problemas, porque o direito é a expressão de uma sociedade desigual. Enquanto a sociedade for desigual, o direito será desigual, né? O direito não resolve, na verdade, o direito reflete. Em alguns momentos, o direito vai trazer elementos que estão à frente das discussões do próprio grupo, enquanto prática. Sim, acho que um exemplo interessante é a própria Lei Maria da Penha, que é extremamente moderna e é uma lei considerada pelas feministas como bastante adequada para proteger as mulheres, mas que vai ser, num determinado momento, considerada inconstitucional, né? E as feministas vão dizer que, uma vez que a Constituição garante igualdade a todo mundo, uma lei como a Lei Maria da Penha, que está ali para garantir a forma de tratamento igual para as mulheres, ela é necessária, né? Então, o direito, na verdade, como reflexo de uma sociedade desigual, ele não vai resolver todos os problemas. E a lei, a declaração, né, ela tem os limites de refletir uma sociedade que é claramente desigual. E
a gente está num momento que se fala tanto sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável, né, que seria trabalhar de forma harmoniosa a economia, o meio ambiente, a sociedade. E não vejo muitas políticas relacionadas à questão do outro que se insere nesse mercado, nesse ambiente sustentável, digamos assim. Então, se um país ou uma cidade pretende crescer e cria políticas para esse crescimento, não se deve esquecer do outro que procura esse lugar para viver. Eu acho que a identidade desse outro precisa ser muito forte com o lugar, porque a gente só transforma o nosso lugar se nós criamos uma identidade com ele. Senão, essas políticas públicas não dariam certo. Então, precisa-se também incluir o jovem, o idoso, as crianças, as mulheres, os negros, mas também o outro, e o imigrante, o estrangeiro. Não deve mais ser tratado como estrangeiro, mas precisa haver também uma política para ele se sentir integrado na sociedade. Ter a sua religiosidade respeitada, poder ter os seus templos religiosos, desenvolver a sua religiosidade, a sua cultura, seus hábitos alimentares, a sua vestimenta. Então, acho que a gente precisa estar preparado para isso. Acho que, no momento, falta muito para trabalhar essa questão de inclusão desse outro, do estrangeiro. Nós temos para o local, para o morador local, para o brasileiro, mas não temos para o estrangeiro. Acho que a gente precisa pensar muito nisso. Now, you may be shocked by these words, but I have eaten from the same plate, drunk from the same glass, and prayed to the same God with fellow Muslims whose eyes were blue, whose hair was blonde, and whose skin was the whitest of white. A situação, né, dos grupos de intolerância na extrema-direita europeia é de fato preocupante. Nós tivemos na nossa história muito recente exemplos concretos disso. O quase sucesso de Jean-Marie Le Pen, né, nas eleições presidenciais, nas antepenúltimas eleições presidenciais francesas, literalmente fez com que o mundo prendesse a respiração frente às vinculações que a Frente Nacional tem, notadamente com a NPD alemã, o partido neonazista de Wilhelm Genscher e Peter Marx, não é? Esse último que foi preso por exaltação ao nazismo várias vezes, mais especificamente por levantar a mão direita e gritar Heil Hitler. No estado da Saxônia, no Landtag, eles elegeram recentemente um número expressivo de deputados para o Landtag, o que é preocupante. Na Áustria, chegou ao poder, muito recentemente também, na nossa história recente, um primeiro-ministro neonazista. Não só na política, mas em outras esferas da vida social. Grupos organizados, racistas, antissemitas, homófobos, são encontrados em diversidade. No futebol nós temos os hooligans, que se organizam não só na Inglaterra, mas na Polônia, na Holanda. Na Espanha e também na Inglaterra, jogadores latinos, negros, têm vários problemas, né? São alvo de cusparadas, de ofensas, não são reconhecidos como cidadãos plenos. O próprio Jean-Marie Le Pen, na última Copa do Mundo de futebol, orientou os franceses que não torcessem para a França, pois não eram os franceses que jogavam, pois eram negros. Et toi, c'est quoi cette tenue? C'est quoi ces chaussures de punk? Quelles chaussures de punk? Ça là. Mais c'est des baskets. Cette forme, c'est punk. C'est parce que je fais du basket au club de mon école. Et cette veste, c'est pour faire du basket aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Michael Jackson? Ce symbole de la décadence occidentale. Mais pas du tout, madame. C'est Malcolm X. Tu te fous de moi? C'est Michael Jackson. Ninguém quer se mostrar racista ou intolerante com a diversidade, então as pessoas, de uma maneira geral, tentam se mostrar tolerantes ao outro, não discriminando ou tentando discriminar menos a mulher, os negros, os muito jovens, os mais idosos, os mais pobres. Eu acredito que a mídia tem colaborado com isso, as escolas, as universidades, mas acredito também que o preconceito, o racismo está muito fincado ainda dentro de cada um. Os debates sobre a intolerância, sobre as práticas de intolerância, cheguem às salas de aula de ensino regular, fundamental e médio. Cheguem às organizações não governamentais, ao próprio projeto do Museu da Tolerância, não é? Do Laboratório de Estudos sobre a Intolerância, que vai ter ações educativas com o seu entorno. Então é nessa perspectiva que as duas instituições vêm trabalhando conjuntamente para a reversão dos quadros de intolerância vigentes hoje na sociedade. He splits your head with his nightstick.
he busts you upside the head with that billy club. And he calls you a nigger. I'm telling you, he calls you a coon. That's what he says to your boy, nigger. 400 years is long enough. You've been sitting down and laying down and bowing down for 400 years. I think it's time to stand up. I think it's time to stand up. All right. Educar é um ato cotidiano. Educar acontece em muitos outros espaços que não só a escola, ou mesmo os espaços formais. Você educa nos atos, você educa no exemplo. Então, educar para a igualdade é educar para o respeito, educar para que as pessoas percebam exatamente que a diferença é só diferença. Né? Quando você cotidianamente diz para o seu filho, leve o seu copo até a pia, e diz para sua filha fazer a mesma coisa, você está educando esse menino para perceber que é obrigação dele, tanto quanto dela, colocar o copo dentro da pia. Se você tem uma postura de dizer para sua filha, recolha o copo, o do menino, né, esse menino vai entender que a obrigação de recolher o copo é sempre feminina. Então, na verdade, essa educação para a igualdade, ela começa nos atos cotidianos, ela começa nesse policiamento cotidiano que a gente tem que ter ao educar o outro, né? E ao se educar, né? Para não usar esses elementos que são simplesmente desigualdade entre nós, né? Diferença, né? Entre elementos que provoquem tratamentos desiguais. Ọmọdé bẹ̀rù